Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um escândalo bombástico dentro de portas. O Partido Socialista, PS, enfrenta revelações chocantes de corrupção e manipulação. Vamos expor contas falsas online, dinheiro suspeito no coração do governo e a hipocrisia com que o PS trata quem ousa desafiá-lo. Fiquem connosco nos próximos 15 minutos para analisar criticamente estes acontecimentos que estão a abalar Portugal. Comecemos pelo escândalo das contas falsas. Imaginem um partido político a financiar um exército de perfis falsos nas redes sociais para enganar os cidadãos. Parece mentira, mas foi exatamente isso que aconteceu. Em 2019, durante a campanha legislativa, António Costa e o PS teriam recorrido a uma agência de comunicação para criar cerca de 300 perfis fictícios no Facebook, Twitter e afins. Objetivo: inundar a internet com comentários de apoio ao PS e a Costa, e manipular sondagens online votando em massa a favor do partido. Tudo isto secretamente orquestrado e pago com dinheiro do erário partidário, 40 mil euros gastos numa máquina de propaganda enganosa. As revelações apontam que o projeto, como era chamado internamente, foi executado com profissionalismo sombrio. Os responsáveis usavam VPNs, browsers anónimos, como Tor, e até Wi-Fi de locais públicos para não serem detectados. 300 perfis falsos a postar, comentar e influenciar percepções, um verdadeiro teatro de marionetas digitais a manipular a opinião pública. Enquanto os eleitores comuns expressavam sinceramente as suas opiniões online, o PS estaria nos bastidores a puxar os cordelinhos, fabricando uma falsa onda de entusiasmo pelo partido. Inacreditável, não é? Este esquema revelado agora, em pleno 2025, é uma facada na confiança democrática. Significa que a competição eleitoral de 2019 pode ter sido em parte jogada com cartas marcadas no terreno da internet. Quem é o responsável por isto? Podemos realmente acreditar que um esquema tão elaborado, envolvendo dinheiro, agências e centenas de perfis, aconteceu sem o conhecimento ou consentimento da cúpula do PS? António Costa, líder do partido e primeiro-ministro na altura, sai muito mal na fotografia. Se sabia deste esquema, é cúmplice de uma fraude moral, se não mesmo legal, ao processo democrático. Se não sabia, então revela uma incompetência gritante na liderança do partido, incapaz de controlar o que é feito em seu benefício. Em qualquer dos cenários, a responsabilidade política recai sobre Costa e o PS. Os cidadãos portugueses foram alvos de manipulação orquestrada pelo partido que governava, algo digno dos regimes que o próprio PS não hesitaria em condenar internacionalmente. Esta revelação das contas falsas é gravíssima. Trata-se de uma tentativa de engenharia da opinião pública, um atentado à honestidade que deve reger qualquer disputa eleitoral. Estamos a falar de possíveis crimes eleitorais, utilização indevida de financiamento partidário e propaganda fraudulenta. É caso para perguntar, onde está a integridade? O PS deve explicações urgentes ao país. Não basta descartar isto como iniciativa de uns quantos. Foi dinheiro do partido, portanto, dinheiro indireto dos contribuintes também, já que os partidos políticos são financiados em parte por fundos públicos, investido para enganar os próprios portugueses. É ou não é revoltante? Entretanto, a podridão não fica por aqui. Se um esquema de manipulação online já é mau, que dizer de dinheiro vivo escondido dentro do próprio gabinete do primeiro-ministro? Pois é, a história continua a piorar. Vamos agora para outro episódio obscuro, o caso dos mais 70 mil euros encontrados no gabinete de um assessor de António Costa. Sim, leu bem, 70 mil euros em notas, guardados dentro de envelopes, livros e até caixas de vinho, estrategicamente escondidos nas prateleiras do gabinete em São Bento. Parece cena de filme de corrupção, mas aconteceu mesmo no coração do nosso governo. Este dinheiro foi descoberto em novembro de 2023, durante buscas policiais no âmbito da Operação Influencer, nome irónico, não acham? A operação investigava negócios suspeitos de lítio e hidrogênio envolvendo figuras ligadas ao governo. E quem foi apanhado? Vítor Scária, então chefe de gabinete de António Costa, um dos seus assessores mais próximos, tinha 75 a 78 mil euros em numerários escondidos no escritório. Quando as autoridades bateram à porta, depararam-se com esse pequeno tesouro ilícito cuidadosamente dissimulado. A pergunta que fica no ar é, porquê? De onde veio esse dinheiro e que favores ou negócios escusos representa? Alegadamente, seriam pagamentos por serviços prestados em Angola, mas se tudo fosse legítimo, por que razão estava o dinheiro fora do circuito bancário e escondido como se de contrabando se tratasse? A descoberta destes montes de dinheiro em São Bento foi a gota de água para um país já farto de escândalos. A consequência imediata foi estrondosa. António Costa viu-se obrigado a demitir-se do cargo de primeiro-ministro. Isso mesmo, um chefe de governo em Portugal a cair devido a suspeitas de corrupção no seu círculo íntimo, um evento raríssimo e profundamente embaraçoso para o PS. Costa exonerou Vítor Scária no próprio dia em que tudo veio à tona, numa tentativa desesperada de limitar os danos. Mas era tarde demais.
O Ministério Público confirmou que Costa passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça, abrindo um inquérito autónomo para apurar o envolvimento do primeiro-ministro nos tais negócios de lítio e hidrogênio. Resultado: o Presidente da República aceitou a demissão, dissolveu o Parlamento e o país foi atirado para eleições antecipadas. Que vergonha nacional! Este episódio do dinheiro escondido, 70 e tal mil euros em cash, dentro do próprio gabinete do primeiro-ministro, é um sintoma de algo muito mais profundo, uma cultura de impunidade e opacidade que se instalou no poder. Quando quem está no topo se vê rodeado de esquemas, seja de propaganda falsa ou de subornos camuflados, percebemos que não são casos isolados, mas sim parte de um padrão de má gestão e falta de ética por parte do PS no governo. Durante anos, o PS vangloriou-se de estabilidade e boa governação, mas estas revelações mostram um lado negro, jogadas de bastidores, abusos de poder e possivelmente crimes cometidos em benefício próprio e do partido. É urgente investigar a fundo os danos causados ao país. Não podemos tratar estes escândalos como notícias que passam e caem no esquecimento. Cada esquema destes tem consequências reais e gravíssimas para Portugal. Vejo aqui, PS pagou 40 mil euros para criar perfis falsos nas redes sociais. Eu hoje vou contar-vos este escândalo do dia que mais parece sair de um filme de manipulação social de massas, mas não é. É bem real e aconteceu aqui no nosso país. Sabem que o Partido Socialista contratou uma agência de comunicação para criar um exército de bots, de robôs e de perfis falsos para manipular as redes sociais e para tentar controlar a opinião pública. É verdade. Entre 2019 e 2020, o Partido Socialista pagou mais de 40 mil euros do dinheiro do partido, logo que é dinheiro que vem de nós, de todos nós, dos portugueses, à agência ADBD de comunicação para montar uma operação totalmente clandestina. E não foi brincadeira, foi um plano real, bem pensado, ao detalhe. Chamavam-lhe simplesmente o projeto. Então, cada membro dessa equipa criava famílias inteiras de perfis falsos, com nomes totalmente inventados, datas de nascimento totalmente aleatórias e fotografias de pessoas que nem sonhavam que estavam a ser utilizadas. Pessoas, fotografias de bancos de imagens, de perfis obscuros do Instagram, da Sibéria, da Ásia Central e lá do fim do mundo, onde eles foram buscar as fotografias. E depois essas contas eram alimentadas durante algumas semanas com publicações inocentes. Tudo para parecer real. Só depois é que entravam em ação e iam comentar a favor do Partido Socialista, a favor de António Costa, elogiando ministros como o Pedro Nuno Santos e ao mesmo tempo a atacar o Chega, a manipular os debates políticos e a distorcer totalmente a verdade. Mas não se ficavam por aí. Tudo era feito com o maior secretismo. Usavam VPNs, navegadores anónimos como o Tor Project e softwares encriptados para tentarem esconder os seus próprios rastros. Evitavam trabalhar a partir de um escritório e iam para cafés com Wi-Fi, Wi-Fi públicos, a padaria portuguesa está descrita também, para escapar a qualquer tipo de vigilância. Isto vejam bem como os socialistas são manhosos. E parece que chegaram mesmo ao ponto de receberem instruções diretas da sede do Partido Socialista através de grupos privados de WhatsApp com o argumentário já pronto e com hashtags totalmente manipuladas, como por exemplo hashtag Costa Bem. E tudo estrategicamente planeado. Para quê? Para dar a ilusão de um apoio espontâneo e popular às políticas do Partido Socialista. E quando surgiam críticas ao PS, o que é que faziam? Lá estavam os perfis falsos a defender o PS. Como se fossem cidadãos normais, cidadãos comuns. Mas não eram. Eram atores. Era uma farsa online. Uma farsa digital. Sabem o que é que isto se chama? É uma máquina de manipulação montada para enganar os portugueses. É um esquema. É um esquema de controle da percepção pública pago e coordenado por um partido político, o Partido Socialista. Agora vejam bem, este é o mesmo PS que passa a vida a acusar o Chega e a direita de ter milícias digitais, de fazer fake news, de radicalismo online. Que falta de vergonha na cara, porque afinal, quem está sempre com estes esquemas e a tentar enganar o povo português, afinal não é o Chega. Foi e é o PS. Com dinheiro, com tecnologia e com redes secretas e reuniões à porta fechada, até com membros da Juventude Socialista e dirigentes do seu próprio partido. Afinal, quem é que está a manipular a democracia? Quem se diz defensor da liberdade e depois cria perfis falsos para enganar
os portugueses. A verdade, meus amigos, vem sempre ao de cima e é por isso que nós estamos aqui. E o povo não esquece. O povo não esquece a desonestidade do PS. Pensemos bem, se o PS manipulou redes sociais e opiniões, quantas decisões do eleitorado poderão ter sido influenciadas por mentira fabricada? Qual o custo em termos de confiança do povo nas instituições? Estes atos minam a fé na democracia e lançam uma sombra de dúvida sobre a legitimidade de resultados eleitorais. E quanto ao dinheiro e corrupção? Projetos de lítio e hidrogênio, setores estratégicos, possivelmente condicionados por negociatas obscuras. Isto pode ter lesado o erário público, prejudicado o desenvolvimento económico e manchado a reputação internacional de Portugal enquanto país sério para investir. O povo português exige respostas. Quem autorizou o esquema das contas falsas? Que membros do PS sabiam e participaram? Onde foram parar exatamente aqueles 40 mil euros? A que empresa? A quem? E no caso do dinheiro de Vítor Scária, quem mais estava envolvido naquela rede suspeita? Haverá outros envelopes escondidos por aí? Estas questões precisam de ser respondidas por meio de investigações rigorosas, independentes e transparentes. É imperativo que o Ministério Público e outras entidades façam o seu trabalho até as últimas consequências. Se há crimes cometidos, que os culpados sejam levados à justiça sem contemplações, sejam eles quem forem, incluindo-se isso subir às mais altas figuras do Estado. Numa democracia, ninguém pode estar acima da lei. Enquanto tudo isto acontece, temos de apontar outra dimensão revoltante, a forma como o PS trata quem ousa criticá-lo, em especial o Partido Chega e os seus eleitores. Reparem na ironia, o PS, atolado em práticas indignas, apressa-se a vestir a pele de paladino da democracia quando se trata de apontar o dedo ao Chega. Desde que o Chega entrou em força no panorama político, o PS não tem evitado demonizar André Ventura e os seus apoiantes, pintando-os sempre como perigo para a democracia. Simultaneamente, vemos que o próprio PS esteve envolvido em ações verdadeiramente perigosas para a democracia, como acabamos de expor. É caso para dizer, olhem para o argueiro no olho do outro, mas ignorem a trave no vosso. O Partido Chega e os seus eleitores têm sido tratados pelo PS, e por vezes pelos restantes partidos do sistema, como párias. Quantas vezes ouvimos dirigentes socialistas insinuarem que o voto no Chega é um voto de ódio, de ignorância, ou até que os eleitores do Chega não são democratas? Esta atitude arrogante e insultuosa é profundamente antidemocrática, porque em democracia todos os votos contam e todos merecem representação e respeito. Gostemos ou não do partido, a verdade é que centenas de milhares de portugueses, na verdade, mais de 1 milhão de cidadãos nas eleições de 2024, votaram Chega, revoltados com escândalos como os que aqui relatamos. Essas pessoas têm razões legítimas de indignação face à corrupção e à insegurança no país. Ignorá-las ou desprezá-las é um erro crasso. Quando o PS finge superioridade moral mas depois é apanhado a trapacear o povo, está a dar razão àqueles que dizem basta e procuram alternativas. O tratamento dado ao Chega pelo establishment, liderado pelo PS, muitas vezes parece mais uma cortina de fumo. Enquanto se fala dos perigos do Chega, desvia-se a atenção dos escândalos do próprio PS. É claro que qualquer discurso extremista deve ser escrutinado, mas não é exatamente extremista criar perfis falsos para manipular cidadãos. Não é perigoso para a democracia ter sacos de dinheiro suspeito circulando no governo. A hipocrisia atinge níveis estratosféricos quando vemos quem esteve cometendo estes abusos pousar depois de guardião dos valores democráticos. No final das contas, o que é mais nocivo, se calhar um deputado do Chega falar mais alto, ou um governo do PS roubar-nos a voz na sombra com esquemas ilegais? Amigos, a situação é séria. Portugal enfrenta uma crise moral e política profunda. Os casos que descrevemos aqui hoje, os debates do PS, os dinheiros ocultos de São Bento, a demonização dos opositores, são diferentes faces do mesmo problema. Um problema de falta de honestidade, falta de humildade e falta de responsabilidade por parte de quem nos governa há demasiado tempo. Mas ainda há esperança, a esperança de que denunciar sem medo estes abusos faça a diferença. Cada vez que um cidadão partilha estas verdades, cada vez que alguém diz chega à corrupção sem trocadilho, estamos mais próximos de regenerar a nossa democracia. Não podemos permitir que estes escândalos caiam no esquecimento ou sejam branqueados pela máquina política. Exigimos mudanças concretas, leis mais duras contra a corrupção, total transparência no financiamento partidário, fiscalização independente das campanhas e um tratamento respeitoso de todos os representantes eleitos pelo povo. O PS, ou qualquer partido no poder, tem de entender que governar não é reinar impune. Se fizeram asneira, têm de responder por ela. E se usaram o poder para benefício próprio, traíram a confiança que o povo neles depositou. Essa traição paga-se nas urnas e paga-se na justiça, como estamos a começar a ver. Para terminar, fica uma reflexão importante: Portugal merece melhor. Merece líderes que sejam exemplo de integridade, não experts em malabarismos online ou em esquemas de envelopes. Merece debates políticos frontais e honestos,
não campanhas subterrâneas de difamação e mentira. Merece que todas as vozes, mesmo as incómodas, como as do Chega ou de qualquer outro partido, sejam ouvidas democraticamente, porque é no confronto aberto de ideias que a verdade vem ao de cima. Só assim podemos construir um futuro onde escândalos como estes sejam coisa do passado e onde os governantes temam mais trair o povo do que perder o poder. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. Se este vídeo vos indignou tanto quanto a nós, não fiquem calados, partilhem-no com os vossos amigos, familiares e colegas para que mais portugueses saibam o que se passa realmente nos bastidores do poder. Juntem-se a nós nesta luta pela verdade e pela justiça. Não se esqueçam de subscrever o canal para mais conteúdo crítico e independente, e de ativar as notificações, o sininho, para não perderem os próximos vídeos. Contamos convosco para espalhar esta mensagem, juntos, faremos a diferença. Até à próxima e um forte abraço.